uma trégua na guerra comercial de Donald Trump. Os Estados Unidos anunciaram a suspensão de parte das tarifas de importação sobre produtos agrícolas, uma medida que alivia a pressão sobre a inflação americana e, de quebra, beneficia o Brasil. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos detalhes desse recuo de Trump. Quais produtos foram afetados? Por que essa decisão foi tomada agora? E qual o real impacto para o Brasil, que ainda enfrenta um tarifaço de 40% em grande parte de suas exportações. Analisaremos também o que essa mudança de rota revela sobre a estratégia eleitoral de Trump. O governo de Donald Trump surpreendeu o mercado ao anunciar a suspensão das tarifas recíprocas de 10% sobre uma lista de produtos agrícolas. O presidente Donald Trump determinou a suspensão das chamadas tarifas recíprocas a produtos do agro. Isso significa que haverá uma redução de 10% a 50% nas taxas de importação, mas não uma eliminação, já que as tarifas específicas aplicadas a cada país devem continuar valendo. No caso do Brasil, em que a taxa aplicada é de 50%, ela deve ser reduzida para 40%. Com a decisão, o governo Trump tenta conter o aumento de preços dos alimentos aqui no país por causa do tarifaço. A suspensão das tarifas é retroativa e, segundo a ordem de Trump, já está valendo. A medida, que vale retroativamente, atinge itens como café, carne bovina, banana, açaí e suco de laranja. A decisão é vista por analistas como uma tentativa de combater a inflação interna e reduzir o custo de vida para o consumidor americano. A lista de produtos que foram colocados nesta medida tomada hoje por Donald Trump tem muito mais a ver com a cesta de produtos consumida pelos americanos do que com a cesta de exportação de produtos exportados pelo Brasil. Acabou sendo uma coincidência, e uma coincidência que isso tenha acontecido na mesma semana em que o chanceler brasileiro Mauro Vieira foi recebido por Marco Rubio no Departamento de Estado americano e que ambos tenham posado para foto, inclusive ali com a deferência, com a praxe, o protocolo de ter as bandeiras dos dois países. Claro que isso, do ponto de vista de narrativa aqui do governo brasileiro, para dizer que há avanços nas conversas, funciona, mas ainda é pouco porque não há um resultado concreto. Mas a pergunta que fica é: será que essa é uma decisão puramente econômica ou um movimento desesperado para conquistar votos? Para o Brasil, a notícia é um alívio, mas parcial. A suspensão das tarifas de 10% beneficia setores importantes, como o de café e o de suco de laranja, que teve a alíquota zerada. O vice-presidente Geraldo Alckmin classificou o corte como positivo e um passo importante. E depois destacar também a última ordem executiva do presidente americano, do presidente Trump, que foi positiva e na direção correta, à medida em que retirou 10% da alíquota para a entrada nos Estados Unidos, para as exportações. Isso beneficia, no caso do Brasil, exclui da tarifa de 50%, baixa de 50% para 40%, tira 10%. Café, carne, frutas, manga, suco de laranja, esse foi para 0%, é o mais beneficiado e representa 1,2 bilhão de dólares a exportação do suco de laranja para os Estados Unidos. E muitas frutas, açaí, goiaba, abacaxi, banana, enfim, tudo isso reduziu 10%. Nós tínhamos com tarifa zero, 23% da exportação brasileira, que o ano passado foi, em números redondos, 40 bilhões de dólares. É o terceiro destino da exportação brasileira. Isso era 23%, estava com 0%. Com essa decisão, aumentou para 26% a exportação brasileira zerada, praticamente, sem alíquota. Então foi positivo e vamos continuar trabalhando. A conversa do presidente Lula com o presidente Trump foi importante, no sentido do diálogo e da negociação, e também o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado Marco Rubio.
No entanto, a maior parte das exportações brasileiras ainda está sujeita ao tarifaço de 40% imposto por Trump. Uma distorção que, segundo Alckmin, precisa ser corrigida. A medida eleva o percentual de exportações brasileiras isentas de tarifas extras de 23% para 26%, um avanço modesto que mantém a pressão sobre o governo brasileiro para negociar a remoção total das barreiras. Será que o Brasil deve se contentar com esse alívio parcial ou deve endurecer o jogo para exigir a remoção total do tarifaço? E qual o custo de não fazer isso? Há uma distorção que precisa ser corrigida. Todo mundo teve 10% a menos. Só que, no caso do Brasil, que tinha 50%, ficou com 40%, que é muito alto. Aliás, no caso do Vietnã, reduziu 20%, porque era 20%, foi para zero. Então, esse é o trabalho que vai ser feito. Quer dizer, você teve um setor muito atendido, que foi o suco de laranja. Era 10% e zerou. Isso é 1,2 bilhão de dólares. Então, ele zerou, ficou sem nenhum imposto. O café também reduziu 10%, só que tem um concorrente que reduziu 20%. Então, esse é o empenho que tem que ser feito agora para melhorar a competitividade. E tem toda a lógica, porque o Brasil é o maior fornecedor dos Estados Unidos. 33% é o Brasil. E é o café arábica. No caso do Vietnã é o Conilon, é o Robusta. Então é um café que é o mais consumido nos Estados Unidos. Tem espaço aí para ter um bom trabalho. A decisão de Trump de reduzir as tarifas não é vista apenas como uma medida econômica, mas como um movimento tático em sua campanha eleitoral. Analistas apontam que o risco de perder as eleições devido à alta inflação e ao aumento do custo de vida levou o presidente a recuar em sua política protecionista. A medida, ao reduzir o preço de alimentos básicos, busca conquistar o eleitorado insatisfeito com a economia. Essa mudança de rota revela a tensão entre a ideologia protecionista de Trump e a pragmática necessidade de garantir a reeleição. Afinal, o que pesa mais na balança de Trump, a ideologia protecionista ou a necessidade de votos? A suspensão parcial das tarifas de Trump é um respiro para o mercado e um alívio para o consumidor americano, mas não marca o fim da guerra comercial. Para o Brasil, é um passo na direção certa, mas a persistência do tarifaço de 40% mostra que a negociação com os Estados Unidos ainda tem um longo caminho a percorrer. Acompanharemos de perto os desdobramentos dessa decisão que revela a complexa intersecção entre política, economia e a corrida eleitoral americana. E você, o que pensa sobre esse recuo de Trump? É uma vitória para o livre comércio ou apenas uma manobra eleitoral? Deixe sua opinião nos comentários. E este foi o Radar Global de hoje. Se gostou, compartilhe, comente e inscreva-se para não perder as próximas análises.